Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos começar com a nossa primeira videoaula, né? O período clássico da filosofia, ou chamado período socrático ou antropológico. E para a gente entender um pouco sobre esse período, nós temos que entender o contexto, né? Ou seja, a Grécia ela vai passar por uma série de reformas políticas, né? O qual a aristocracia escravocrata ela vai passar a ser um pouco mais diversificada e vai ter a maior participação social, ok, gente? E com isso nós vamos perceber que a filosofia ela vai também modificar a sua forma de ver, né, a realidade, a sua forma de estudar e pensar, ok? Com isso, nós vamos observar, com essa mudança, a educação ela vai se tornar mais formal e institucionalizada. E dentro dessa perspectiva, Atenas ela vai se tornar, né, o centro cultural dessa nação, ou seja, vai ser o principal polo irradiador de cultura. E dentro desse processo de mudança, nós vamos observar que vai surgir aí a democracia. Ou seja, a democracia ela trazia naquele período a ideia de liberdade entre todos os homens, né? Liberdade jurídica, todos os homens entre aspas, né? Aqueles homens, né, que eram filhos de atenienses, por exemplo, homens que tinham, né, uma certa renda, uma certa quantia de dinheiro, né, mas dentro dessa ideia de democracia, a palavra ela vai se tornar extremamente importante, porque era a partir dos discursos na polis, né, era a partir dos discursos nas praças, dentro das reuniões, é que você exercia o seu direito democrático. Né? E com isso nós vamos observar que a filosofia ela vai ter um papel fundamental no processo, né, da oratória, da palavra, né, e da escrita aí. Ok, gente? Dentro dessa perspectiva, nasce a partir da democracia o chamado cidadão. E com isso nós vamos observar que a filosofia ela também vai mudar a forma de estudar. Ou seja, ela vai deixar de estudar apenas os fenômenos da natureza e ela vai pesquisar e investigar as questões humanas. Ok, gente? Então, vamos lá. Bom, na Grécia a filosofia ela vai ter origem, né, na parte mais importante, né, economicamente, ou seja, na parte mais comercial. Aí nós vamos ter, né, na Jônia, na Ásia Menor, e na florescente Magna Grécia, né, no sul da Itália. E lembrando que a questão das relações, dos contatos, né, de diferentes povos, né, por exemplo, dentro do comércio, os comerciantes tinham contato com diferentes culturas. E isso fazia com que eles começassem a enxergar a vida de uma outra forma. Como nós vimos, né, que o florescimento do comércio vai ser importante para o nascimento da filosofia. Bom, com isso, os filósofos eles eram denominados, né, eram dominados em grande parte pela investigação da natureza, né, que tinha um sentido mais como cosmológico. Porém, nós vamos observar que com essas mudanças, como nós já falamos aí, vai simplesmente também mudar o seu foco de pesquisa, né? Que agora não será apenas a natureza, mas sim também as questões humanas a partir daí e dentro dessas questões humanas as relações sociais. E aí nós vamos ter o primeiro grupo que vai surgir, vai ser os chamados sofistas, né? E aí nós vamos observar que os sofistas, né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase, né? Pagando bem que mal tem. Né? Os sofistas eles eram filósofos, né? Filósofos que recebiam para ensinar, ok? E os filósofos também, eles também vão ser conhecidos pelo chamado relativismo, né? Ou seja, eles diziam, por exemplo, que não existe uma verdade absoluta, uma verdade única, mas existe vários pontos de vista. Mas antes disso, nós vamos entender, né, a origem deles. Bom, eles surgiram na Grécia, né, como um movimento filosófico bastante peculiar, né, bastante distinto, preocupado em dignificar e valorizar o homem gradativamente através do estudo e da reflexão. Né? E os sofistas, né, diferentemente dos pré-socráticos, eles também vão trazer, eles vão contribuir, né, e muito, né, para investigar as questões humanas e também vão contribuir para o desenvolvimento da linguagem na tradição grega. Né? Ou seja, eles eram excelentes oradores. Né? Ou seja, eles eram pessoas que sabiam falar, né? Eles eram pessoas que sabiam debater, que sabiam expor essas ideias. Bom, e eles saíam pelas ruas a ensinar e esclarecer todos aqueles, né, que estivessem interessados em ouvi-los. Isso no primeiro momento, porque depois, né, os sofistas eles vão fazer o ato de pensar como uma profissão remunerada, ou seja, eles recebiam, né, pagando bem que mal tem, ok? E aí nós vamos observar que dentro dessa perspectiva, né, de receber para falar e ensinar a filosofia, simplesmente vai levar, né, dentro dessa perspectiva, em uma moral oportunista. Né? Ou seja, se é impossível conhecer o mundo real, o que importa, né, segundo ele, seriam as aparências.
Por conseguinte, o êxito na vida e a influência sobre os outros. Ou seja, né, o que seria importante na vida não era apenas conhecer o mundo real, mas a aparência e como você poderia exercer a influência sobre os outros. E os sofistas, eles exerciam a influência sobre os outros a partir da palavra, a partir da linguagem. Né? E aí eles vão trazer, né, um importante valor à retórica, ou seja, a oratória. E aí nós vamos ter, né, segundo Protágoras, ele vai trazer a máxima, né? O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, constitui um resumo, né, desse relativismo filosófico. Ou seja, as coisas são como nós parecem ser, né? Ou seja, como se mostra a nossa percepção sensorial. E não temos nenhum outro critério para decidir essa questão. Ou seja, ele vai relativizar muito, ele vai dizer o seguinte, olha, uma verdade ela depende muito da perspectiva e depende muito de quem está olhando. Por exemplo, para uma pessoa que chega na região Nordeste, né? Vamos imaginar alguém que vive em uma região com temperaturas bem amenas, né, com temperaturas que chegam abaixo de zero. Se ele chegar na nossa região, por exemplo, e aqui tiver 15 graus, para ele vai estar o quê? Vai estar calor, vai estar quente. Para nós que vivemos numa região onde as temperaturas, né, são mais elevadas o ano todo, para nós vai estar o quê? Frio. Né? Então isso depende muito do ser humano, ou seja, na nossa perspectiva isso é verdade, na perspectiva do outro também é verdade, então ele vai relativizar, ok, gente? Então o movimento sofista, né, com o tempo ele vai se descaracterizar, vai fazer uma leitura diferente daquela que era estabelecida, né, por Protágoras, ok, gente? Protágoras ele defendia uma ideia onde o mais importante seria vencer, ou seja, vencer o debate. Né? A única norma lógica e intelectual era o êxito, ou seja, esses sofistas ensinavam com gosto, desde que para isso recebessem, né? Pagando o bem que mal tem. Bom, as ideias de Protágoras, né, foi levada às últimas consequências, né, havendo, né, quem afirmasse que o mundo não existia e não passava de uma criação humana ou a interpretação humana. Lembrando que para outros filósofos da época, como Sócrates, né, como Platão, para eles batia pesado nos sofistas, inclusive não os reconhecia como tal, né? Ou seja, né, devido a esse relativismo, devido a esse ponto de vista, devido a essa corrupção a partir do dinheiro, né, eles não acreditavam que os sofistas eram filósofos, mas eles serão muito importantes para o florescimento da filosofia e das questões humanas. Bom, dentro dessa perspectiva, surge aquele que vai ser considerado, né, como divisor de águas, né? Lembrando que para além dos sofistas nós vamos ter aí Sócrates, né? Sócrates vai nascer surge, né, dentro da filosofia grega e critica, né, e faz uma crítica pesada aos sofistas e da mesma forma o seu discípulo, né, que vai ser Platão, também vai bater, né, dentro dos sofistas. Dentro dos filósofos, né, os mais conhecidos sofistas, nós vamos ter dois. Nós vamos ter Protágoras e Gorgias. Né? Lembrando que Protágoras ele era um cara excelente dentro da retórica, ele ensinava a legislação, né? Só que ele fazia isso para quem pudesse pagar. Ele vai ser considerado como um dos primeiros sofistas, mas ele vai dizer o seguinte, que antes dele houve outros, né? Ou seja, então ele não seria o primeiro. Então, como eu estava falando, eles ensinavam a arte da oratória, a arte da persuasão, também ensinavam um modo de defender uma opinião por meio de argumentos, eram mestres da arte da argumentação, ou seja, inicialmente o sofista significava sábio, entretanto ganhou o sentido de impostor, ou seja, a partir do momento que eles começam a relativizar tudo, a partir do momento que ele só ensina a partir, né, do dinheiro, aí vai ter uma conotação pejorativa e negativa o sofismo, ok? Eles eram professores, né, que vendiam ensinamentos práticos da filosofia, e aí, como eu já falei, nós vamos ter dois mais conhecidos, né, que é Protágoras e Gorgias, ok, gente? Como eu falei inicialmente, Protágoras ele ensinava legislação e retórica para qualquer um que pudesse pagar, né? Ou seja, os seus ensinamentos eles eram ensinamentos bem objetivos. Ele preparava as pessoas, né, para ganhar uma causa, né? Em vez de provar um ponto de vista. Na verdade, ele queria era ganhar o debate. Né? Porém, Protágoras ele conseguia entender e enxergar as implicações filosóficas do que ele acabava ensinando. Ou seja, para Protágoras, né, todo argumento tinha dois lados e ambos os dois lados seriam válidos.
né? O que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. E aí lembrando que estamos falando também de cultura, né? Aquilo que para uma cultura é algo real, é algo verdadeiro, para outra cultura isso pode ser falso. E na concepção dele os dois estariam corretos, né? Então nós vamos ter aí, né, o relativismo, né? Ou seja, esse relativismo ele também vai se aplicar aos valores morais, tais como certo e errado, porque a moral ela vai derivar basicamente da cultura, né? Então vamos lá, vamos imaginar, né? Dentro da nossa cultura não existe nenhum problema uma mulher andar na rua com o cabelo à mostra, sem o véu. Em outras culturas é extremamente vergonhoso uma mulher andar na rua sem o véu, ou seja, na nossa moral não tem nenhum problema. Naquela moral, uma mulher ela precisa andar com véu, com o cabelo coberto. Naquela sociedade, aquilo é o correto. Na nossa, andar sem o véu é correto. Então, né, segundo ele, os dois grupos estariam corretos aí. E aí entra a questão do relativismo. E aí nós vamos ter, dentro desse período, os filósofos que vão ser mais influentes e mais marcantes dentro desse período. E aí nós vamos ter Sócrates, Aristóteles e Platão. Ok, gente? Então, vamos lá. Então, Sócrates, né, ele vai ser natural de Atenas, né, e é considerado, né, um marco dentro da filosofia grega, né, o seu nascimento, né, o seu pensamento vai marcar o nascimento da chamada filosofia clássica, né? O seu método, basicamente, ele não se baseava em fazer perguntas, né, e analisar respostas de maneira sucessiva, ou chegar na contradição do enunciado. Na verdade, nós vamos observar que Sócrates ele trazia aquela máxima, né? Conhecer-te a ti mesmo, né? Segundo ele, essa seria a condição básica, né, para seus discípulos, fazendo uma alusão à necessidade do autoconhecimento, porque segundo ele nada sabia. Ou seja, se ele nada sabia, ele era sábio por reconhecer esse problema. Ok, gente? Então, para Sócrates, a missão que ele tinha era libertar os homens da ignorância, né? E aí ele vai iniciar essa missão depois de visitar, né? Depois de uma visita de um amigo, né? De um amigo seu, em Querofontes, no oráculo de Delfos, né? Este querendo saber se havia homem mais sábio do que ele, né? Do que Sócrates, obtém uma resposta negativa dos deuses, ou seja, Sócrates seria um homem mais sábio, né? Porém, Sócrates, né, ele vai ficar pensativo e ele não se reconhecia como tal, né? E com isso ele descobre, né, e ele vai faz uma abordagem a um político que era considerado um homem muito inteligente, e este político simplesmente disse que era sábio. E aí ele entende, né? E ele vai partir dessa discussão e vai dizer o seguinte: Sócrates ele é sábio por saber que não sabe de nada. Ok, gente? Então aí ele vai trazer, né, a máxima, né, uma frase que estava ali escrita na entrada do templo de Delfos que dizia: conhecer-te a ti mesmo. Ok, gente? Outro ponto importante, Sócrates ele valorizava muito a questão da oratória, do debate. Lembrando que Sócrates ele não escreveu nada, né? O que nós temos hoje, né, sobre Sócrates vai ser a partir dos escritos de Platão. Ok? Platão era seu discípulo e vai ser ele que vai escrever tudo aquilo que Sócrates dizia, né? E aí nós vamos observar que o segundo momento da metodologia filosófica, né, de Sócrates é ajudar seus discípulos a trazerem às luz as suas próprias ideias, né? E aí ele vai trazer um termo que vai ficar conhecido como maiêutica, ou seja, dar à luz, parir as ideias, né? Ele vai criar esse método, né, em homenagem à sua mãe, né, que era Maieuta, né, que era uma parteira, né? Ou seja, a partir daí, segundo Sócrates, a visão dele, né, a sua missão era o quê? Levar as pessoas a pensar, refletir e conhecer a si mesmo, né, e além daquilo que estava posto ali. Bom, ele desenvolveu um saber filosófico nas praças públicas, né? Propunha como ideal a conquista da virtude, para ele o sinônimo de sabedoria, né? Ou seja, né, foi por isso que ele vai ser acusado de corromper a juventude de ateísmo, lembrando que Sócrates ele ensinava e ele discutia a filosofia para qualquer um, independente se fosse escravo, se fosse um homem rico, se fosse alguém de muitas posses. Então, com isso, Sócrates ele vai ser perseguido, né? Inclusive, ele vai ter oportunidade, né, de não precisar, ele vai ter oportunidade de se livrar das acusações, ele vai ter oportunidade de fugir da prisão, né, pagando, né, dando um suborno, mas ele não vai aceitar isso. E simplesmente,
né, ele vai cometer o suicídio, né, ele vai ser condenado a cometer o suicídio. Ok? Então ele vai pagar com sua própria vida. Porque, segundo ele, né, dentro do seu raciocínio, independente das consequências, os cidadãos deveriam sempre obedecer às leis do Estado. Ou seja, então ele vai ser condenado a beber cicuta e ele vai acabar morrendo. Né? A educação, e aí nós temos uma frase dele que diz: a educação espiritual é o mais estimável de todos os bens que existe ou poderão existir, tanto para os homens como para os deuses. Ok, pessoal? E aí nós temos aí essa frase dele. E agora nós vamos falar, né, um pouco, né, do que ele trazia, né, lembrando que ele valorizava o debate, né, e o ensinamento oral, né, porque como nós já falamos, ele nunca escreveu nada, né, era Platão que registrava seus ensinamentos, né, ou seja, então nós não temos escritos originais de Sócrates. Tudo que nós temos é a visão de Platão sobre aquilo que Sócrates dizia. Né? Ele buscava a definição essencial da coragem e virtude. É ir além da opinião que se tem a respeito de algo, ok, gente? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Platão. Né? Lembrando que Platão, ele também, né, era ateniense, discípulo de Sócrates. Ele vinha de uma família riquíssima, né, tradicional dos aristocratas. Inclusive, ele vai ser descendente direto do legislador Solon, né, que foi um dos 30 tiranos, né, que vai ficar no poder em Atenas por algum tempo. Né? Platão ele vai ser predominantemente, né, ele vai ser muito estudado a partir da ascensão do cristianismo. Né? Lembrando, Platão ele também não era democrata, né? Como nós já vimos, como ele descendia de um tirano, obviamente ele tinha uma percepção para o lado da tirania, ok? Bom, ele acreditava na imoralidade da alma e na metempsicose, ou seja, segundo ele, o mundo não é o que vemos, né? Percebemos apenas a aparência, né? Que temos que usar a razão para dizer o que é o mundo realmente. E aí, lembrando, ele vai trazer o mito da caverna, né? Ou a alegoria da caverna, o qual nós tínhamos ali, né? Segundo ele, tinha alguns homens, né, que viveram a vida toda dentro de uma caverna e via apenas as sombras. E essas pessoas achavam que aquilo ali era a realidade. Só que quando um daqueles homens consegue se desalgemar e consegue fugir, eles começam a perceber o quê? Né? Ele começa a perceber que existe um outro mundo lá fora e que, na verdade, eles não via a realidade, eles apenas imaginavam o que era real. Né? Ou seja, tinha apenas uma percepção, né, bem nublada do que seria a realidade. E aquele cara ele volta tentando falar, né, tentando mostrar, só que as pessoas não aceitavam. Né? Inclusive, ele foi morto. Né? Então nós vamos observar que essa filosofia platônica ela vai desenvolver a partir do ensinamento de Sócrates, né? A partir dos diálogos socráticos, só que Platão ele vai criar sua própria filosofia, seu próprio ensinamento e a partir daí inclusive ele vai fazer algumas críticas a Sócrates. Né? Para Platão existia um mundo sensível, ou seja, não existe a possibilidade de se alcançar o conhecimento seguro e estável, levando-se em consideração o mundo das sensações, pois essas fornecem evidências momentâneas e passageiras. Né? E aí, para fugir do relativismo, o homem deve fugir desse mundo criado a partir dos sentidos, ou seja, porque nosso sentido nos engana, né? Como Protágoras, né? Protágoras dizia o seguinte: vai depender da percepção de cada um. Ou seja, se cada um tem uma percepção de algo, automaticamente a gente nunca chegará numa verdade. Então, Platão ele vai criar o mundo das ideias, né? Em oposição ao mundo sensível. Né? Ao utilizar o método de geômetras, ele vai propor o seguinte: né, a existência de formas, essências ou ideias, né, que seriam os modelos eternos das coisas que percebemos. Ou seja, e aí nós vamos observar o quê? Para ele, o mundo sensível seria aquele das aparências, das opiniões, da ilusão, que seria altamente imperfeito, que seria algo incompleto. Ok? Por exemplo, enquanto nós temos ali no mito da caverna o mundo sensível, seria aquele das sombras, aquele mundo o qual eles viam
né, apenas imaginava que era o real, mas não era o real. E tem o mundo das ideias, seria o eterno, o essencial, belo, pleno e perfeito. Seria aquele para além das sombras, para além, para fora da caverna. Né? E segundo ele, para alcançar o mundo das ideias, é preciso o conhecimento racional e filosófico. Somente a filosofia, né, que teria, né, a capacidade de levar o mundo das ideias, né, que seria levar esse mundo perfeito. E aí ele vai trazer tudo isso a partir, né, como eu já falei, do mito da caverna. E aí nós temos hoje a caverna moderna, né, o qual nós recebemos as informações, nós não confrontamos, nós não buscamos, né, trazer ou saber se são reais, se é verdade, e simplesmente nós vamos observar o quê? Né, que nós vivemos aí cheio de fake news, né, e a verdade, o mundo perfeito, o mundo real, simplesmente ele acaba se perdendo aí, né? Ok, gente? Então, vamos lá. Em resumo, né, as características do período socrático, ela vai se voltar basicamente para as questões humanas. Aí nós vamos ter ações, comportamento, valor, crença, né, o valor do homem no mundo. Né, o homem, como ser racional, ele vai ser capaz, né, de conhecer a si mesmo, né, capaz de refletir e estabelecer procedimentos que levem à verdade, né, que saia desse mundo, que saia da caverna e conheça a verdade, né, como ela realmente é. Definição também das virtudes morais e políticas, as ideias práticas que norteiam o comportamento dos seres humanos e a opinião e a percepção em relação às imagens sensoriais, elas serão consideradas falsas, mentirosas, contraditórias, né, para se conseguir a verdade. E aí nós temos aqui, né, a visão de Sócrates. A visão é ainda mais sutil de todos os nossos sentidos. Não pode, contudo, perceber a sabedoria. Ok, pessoal? Então nós vamos parar aqui, né, nessa primeira parte do vídeo. Vou ter um segundo vídeo, parte 2, que vai falar um pouquinho, né? Nós falamos sobre os sofistas, né? Nós falamos um pouco sobre Sócrates e Platão, e aí por fim nós vamos falar um pouquinho, né, sobre Aristóteles, ok, gente?